Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos ao programa Espiritismo na Prática. E hoje, então, vamos falar um tema que é muito interessante, um tema do Evangelho, né, do Sermão da Montanha. A gente vai falar, então, a parte das bem-aventuranças, que é um dos ensinamentos mais importantes de Jesus. Né? Então, a gente vai ter hoje com a Lara de novo, novamente. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus, no trabalho sempre melhor, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nesse programa que eu adoro, Espiritismo na Prática, né? E a gente está aqui sempre junto, né, Jefferson? Exatamente. Importante, né, Lara, a gente fazer esse programa, porque está ajudando muitas pessoas. A gente está recebendo muito feedback bom, né, positivo. Isso também nos ajuda e nos motiva também a continuar com o programa, né? E, aproveitando esse ensejo, gostaria de convidar você também a compartilhar esse programa de hoje com mais pessoas, para que as pessoas possam aprender um pouquinho mais o que a doutrina espírita fala sobre as bem-aventuranças de Jesus, né? E também você pode se inscrever no canal, você pode também comentar, deixar seu like, e, como a gente sempre fala, né, compartilhe o programa, porque é muito importante que você divulgue a doutrina espírita para mais pessoas que possam chegar. É mais esse programa de hoje, que é um dos mais importantes que nós vamos fazer, que vai tocar o coração das pessoas, e quem sabe a pessoa que está triste, está deprimida, pensando em tirar a sua própria vida, né? Quem sabe a gente consiga tocar o coração delas através de você sendo um instrumento de Deus, um instrumento de Jesus na vida dessa pessoa, cooperando para que a vida continue, a vida prossiga, mais bem-estar possível, mais alto nível de felicidade e alegria. Então, pessoal, como já falamos hoje, né, a gente vai falar sobre a bem-aventuranças. Gostaria de saber da Lara, então, o que você pode falar da Lara, da primeira bem-aventurança, o que é bem-aventurança? É, primeiro, né, Jefferson, vamos entender o que que são as bem-aventuranças, né? Porque elas estão, é a primeira parte do Sermão da Montanha, né? E o Sermão da Montanha está lá no Evangelho de Mateus 5 até o 7, e está também no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 6. Gente, o Sermão da Montanha é assim, é o fundamento, praticamente, né, é a parte fundamental do ensinamento de Jesus, né? E é uma das passagens mais icônicas do Novo Testamento, né? Porque assim, tem uma série de princípios morais, dos ensinamentos de Jesus que nos influenciam, né? Nós que somos cristãos, nos influencia até hoje, né? Influencia a nossa ética, o nosso lidar com o outro, né? Influencia o nosso exercício da espiritualidade, e tem sido assim durante, né, ao longo dos séculos. Então, o Sermão da Montanha, ele é um conjunto de instruções, na verdade, né, que Jesus proferiu, né? A gente pode até falar um conjunto de bênçãos, né, que Jesus proferiu para nós. E lá no capítulo 5, especificamente, né, em Mateus, que o Sermão da Montanha está de 5 a 7. O capítulo 5, o versículo 5 ali, ele é é ali que está as bem-aventuranças, né? A parte inicial do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, gente, essa parte do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, né? Na verdade, ela é assim um hino, né? De compaixão, de amor, né? Para todos nós que somos sofredores, né, gente? Porque nós sofremos, né? E as bem-aventuranças, elas oferecem para nós a esperança de dias melhores, né? Mas a gente só consegue compreender as bem-aventuranças de verdade se a gente compreender, né, a reencarnação, se a gente compreender que a vida continua, né? Então, assim, quem são aquelas pessoas a quem Jesus se dirige, né? Falando das bem-aventuranças, somos todos nós que somos, às vezes nos sentimos oprimidos, né? Sentindo o peso das provações, que ficamos cansados, né? Desse estado de luta que é realmente um planeta de provas e expiação.
né? Então, assim, através das bem-aventuranças, Jesus traz para nós esse, esse sentido que nós vamos encontrar no nosso íntimo de tranquilidade, de paz, de serenidade, de equilíbrio, de compreensão da vida, né? E as bem-aventuranças, gente, elas não se limitam só a consolações futuras. Se a gente compreende as bem-aventuranças direitinho, elas são a realidade que vai se refletir no nosso interior, no nosso íntimo, desde que a gente se identifique principalmente com a humildade, né, com a mansidão, com a misericórdia, com a brandura, com a bondade, né? Então, é realmente muito bonito. Olha, eu vou ler as bem-aventuranças. Vendo Jesus a grande multidão do povo, subiu a um monte. E depois de se ter sentado, se chegaram junto a ele os seus discípulos. E ele os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é grande nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gente, é tão bonito isso, né? É, é tão maravilhosa as bem-aventuranças, né, que a gente sente até uma emoção quando a gente, toda vez que eu leio as bem-aventuranças, ou que eu vou estudar sobre elas, gente, é assim, a gente é tomado por emoção, né? Porque a gente compreender que todos esses sofrimentos, esses padecimentos que a gente passa aqui, se a gente conseguir equilíbrio, se a gente conseguir manter a serenidade, a resignação diante dos obstáculos, né? Superar esses obstáculos, quão grande será a nossa recompensa? Em espírito, não na matéria, em espírito, né? E antes da gente falar de cada bem-aventurança, Jefferson, acho que a gente precisa entender um pouquinho essa simbologia de Jesus, né? Porque, veja, Lucas começa dizendo assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, né? Assim, nós temos que compreender a postura de Jesus para a gente compreender também por que que Jesus fez o que. Gente, nenhum ato de Jesus, nem o fato dele levantar-se, assentar-se, olhar para um lado, olhar para o outro, foi sem propósito, não. Né? Nós temos que compreender isso direitinho. Então, assim, quando Jesus fala assim, quando fala que subiu a um monte, subir a um monte é você se elevar. Quem deseja auxiliar, quem deseja ajudar, precisa se elevar. Porque como é que eu vou ajudar se eu estou rastejando o charco? Não tem jeito. Né? E o que, que significa a elevação? A elevação significa que eu me esforcei para eu me melhorar. E toda elevação, ela requer de nós que nós tenhamos segurança, porque nós vamos falar com autoridade, mas sem perder a humildade. Foi isso que Jesus fez. Quando ele sobe ao monte,
Jesus está mostrando assim: olha, tá vendo o esforço? O esforço vale a pena. Você andar, se esforçar, ir para frente, vale a pena, né? Porque ele se coloca ali acima, e é isso que a gente faz quando a gente se eleva, a gente se coloca numa posição acima, mas com humildade, né? Compreendendo aquele lugar que a gente está. E aí sim ele fala no nível de entendimento daquelas pessoas que estavam ali e que precisavam de esclarecimento, né? Então, assim, nada é por acaso, né? Jesus se coloca num estado vibracional para que ele possa atingir de maneira melhor as pessoas que estavam ali. E isso é uma coisa maravilhosa. A gente tem que compreender. Gente, olha, quando lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se a gente tem quem é o nosso exemplo, quem que a gente pode seguir, o que os espíritos respondem? Vocês têm o melhor exemplo, Jesus. Então nós temos que analisar Jesus não só pelos seus ensinamentos, mas pela sua postura. Porque aí nós vamos compreender, começar a compreender realmente quem é este ser maravilhoso a quem nós chamamos de mestre, porque ele é o nosso guia, né? Então, quando Jesus, Lucas coloca assim, né? E abrindo a boca os ensinava. Gente, a boca, o que é a boca? É um instrumento, a ferramenta de manifestação da palavra, né? Então, assim, os ensinos de Jesus, o que ele falava, ele distribuía ali consolação, amor, entendimento, né? Ele estimulava cada um a pensar, a raciocinar naquilo que ele estava fazendo só através da palavra, né? Gente, eu fico imaginando, né? Assim, se a gente encontrasse Jesus, né? Se é que a gente não encontrou e renegou ele lá no passado, né? Mas eu fico pensando assim: façam esse exercício de vez em quando. Eu faço. Pensem que vocês estão ali, cara a cara com Jesus. Vocês imaginam o tamanho do amor? Né? Quando Paulo fala assim, o amor do Cristo nos constrange, é exatamente assim, porque a força do amor dele, gente, é imensa. Vocês imaginem ele ali falando para aquela multidão sobre as bem-aventuranças. E falando, ele não escreveu, ele não gravou um CD, ele não escreveu um livro, né? Ele falou, ele simplesmente utilizou da palavra e todo o magnetismo que ele tinha era colocado ali na palavra para que ficasse, mesmo depois que ele não estivesse mais aqui na matéria, para que a gente tivesse conhecimento através ali do que os seus discípulos aí sim escreveram, que a gente tivesse conhecimento dos seus ensinamentos. E por que ele usou a palavra? Porque a palavra ilumina, a palavra convence, né? A palavra converte as pessoas. Por quê? Porque ela penetra na nossa consciência, né? Ela sonda o nosso coração. Gente, não tem nada que detenha a palavra. Por que vocês acham que a gente está vivendo no mundo de hoje essa tentativa de cerceamento de palavras, de pensamento, de você falar o que você pensa? Justamente por isso. Porque a palavra tem muita força. A palavra é a verbalização do que você sente e pensa. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que sai da nossa boca, né? Aí vamos lá para as bem-aventuranças, né, Jefferson? A primeira qual que é? Bem-aventurados os simples, porque deles é o reino dos céus. Por... Gente, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? É o feliz. Jesus está falando que nós vamos ser felizes se nós formos simples, né? E simplicidade não quer dizer, gente, miséria.
né? Simplicidade quer dizer humildade, né? Você precisa ser humilde, você precisa compreender a sua situação onde você está para você melhorar, né? Jesus não está falando simples por falta de inteligência. Não é isso que ele está falando. Ele está falando dos humildes. Sabe por quê, né, Jefferson? Muitas pessoas aí que têm uma inteligência muito proeminente, né? Principalmente a gente vê isso aí na classe da ciência, né? Cientistas e tal, mas que acham que a sua inteligência é superior a todas. E quando a gente acha isso, a gente acaba renegando até Deus, que é a inteligência suprema, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção para a gente não cair nessas armadilhas, né? Quando Jesus fala que o reino dos céus é do simples, é porque não será concedida a nós a entrada no reino dos céus sem que nós tenhamos simplicidade em nosso coração, sem que nós tenhamos humildade, sem que o nosso espírito seja humilde. Não tem jeito. Ó, gente, imagine a pessoa ignorante. Ignorante no sentido de falta de conhecimento, né? Porque ignorante é falta de conhecimento. A gente tem que deixar as coisas claras ultimamente, né, Jefferson? Imagine a pessoa que é ignorante e aquele mais sábio. Mas o ignorante é humilde, o sábio é soberbo. Eu não estou falando que todo sábio é soberbo, tá, gente? Estou dando esse exemplo. Aquele ignorante que tem menos conhecimento, mas é humilde de coração, é simples de coração, ele entra no reino do céu. O soberbo não. Por maior que seja a inteligência, a capacidade, a quantidade de conhecimento que ele tenha. Então, é exatamente isso. Nós temos que ser simples, humildes. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que exercer nossa capacidade de raciocínio e nem tenha que buscar o conhecimento, porque isso é dever de todos nós, né? Lembrando sempre o que Emmanuel fala: duas asas nos levarão de volta ao Pai: amor e sabedoria. Amor começa na prática do bem, sabedoria na aquisição de conhecimento, né? Então, esses são os simples. Ô, Jefferson, me interrompa a hora que você quiser, que senão eu falo muito, viu? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todos nós choramos. Nós somos sofredores. Por que nós sofremos? Porque nós erramos, nós fazemos más escolhas, nós nos enganamos. Lá na época de Jesus, né, era uma multidão de pobres, de miseráveis mesmo, né? E assim, a lei mosaica, ela era muito dura, né? Ela era austera. Jesus veio trazer o quê? Misericórdia. Jesus veio ensinar que é preciso ser misericordioso, né? Que é preciso perdoar. Então, a lei mosaica, às vezes, ela foi ali muito sufocada pela intolerância política, pela intolerância religiosa que existia naquela região, né? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é por quê? Porque quando a gente chora, gente, quando a gente derrama as nossas lágrimas, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está compreendendo que a dor, ela é regeneradora. A dor, gente, a gente pode até ter a dor física. Sabe o que acontece? A dor física, ela é momentânea. Mas a dor moral, que ela sim, ela ultrapassa a materialidade. Porque se a gente morre e a gente está sofrendo moralmente, lá no mundo espiritual nós vamos continuar sofrendo moralmente. A dor física não, ela cessa. Mas e a dor moral? Então, quando a gente passa pela dor, a dor, gente, nós temos que entender ela como uma experiência de regeneração. A dor é o despertador que fala assim: ô, acorda aí, você está no caminho errado. Presta atenção no que você está fazendo. Toda vez que dói na gente, seja a dor física, seja a dor moral, é porque nós estamos no caminho errado.
Deus não criou o mal, o engano, o erro, a maldade, a dor. Isso é obra nossa. Quando nós fugimos da retidão da lei de amor do Pai. Então, a dor é ferramenta para o nosso melhoramento, é ferramenta para que a gente se melhore. Quando a gente compreende isso, a gente vai entender que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O consolo vem porque a lágrima derramada, a dor bem compreendida, ela sempre vai ser consolada. Sempre vai ser consolada. O que nós temos que fazer é transfigurar a dor numa oportunidade de trabalho. É servir, né? Tanto a nossa dor, como também consolar a dor do outro. Né? E a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ô, gente, nós estamos numa transição planetária, certo? O que é a mansidão? Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que têm o seu coração aberto à luz do entendimento espiritual. São aqueles que atendem o chamado do Cristo de forma suave e pacífica. São aqueles que não são violentos. São aqueles que não são irritadiços, tomados de ira. Manso não pode ser traduzido como passivo ou apático. O manso é aquele que realmente se abre ao entendimento das verdades espirituais e que aí consegue superar o eu egoísta, que ainda está muito dentro da gente, né? Eu quero, eu sou, eu faço, eu não sei o que lá mais. E aquela pessoa se coloca, então, no serviço, se doando para o outro, trabalhando pelo outro, né? É, mansidão, gente, é brandura. É você ter afabilidade, é você ter moderação, paciência, tolerância. É você não se deixar ser tomado de cólera, né? Então, quem vai herdar a terra? Aqueles que forem mansos, aqueles que estão abertos ao entendimento das leis de Deus, que estão abertos às claridades espirituais, aqueles que não se deixam tomar mais pela violência, pela ira. E olha só, né, a misericórdia de Deus é tão grande, né, Jefferson, que permite. Por que os mansos vão herdar a terra? Porque aqueles de nós que não se adequarem às leis não vão ficar aqui. Então, quem vai ficar aqui, quem vai herdar a terra, são esses que são mansos, que buscam conhecimento, que buscam a prática do bem a todo instante. Aqueles que se aferram à violência, à ira e à cólera, a misericórdia divina vai levá-los, então, para um outro orbe, onde seja compatível com a vibração que essas criaturas ainda têm, né? Porque, gente, o legado de Jesus é amor, é amor, né? Então a gente precisa ser manso. Manso não é passivo, viu, gente? Não é passivo, não. Falei muito, né, Jefferson? É que o tema também, né, Laura? O tema é bem muito interessante, porque a gente se empolga falando, que é algo assim que nos traz alegria, nos traz esperança, né? E antes de fazer meus comentários, queria fazer só uma pequena observação, que talvez algumas pessoas ainda não conhecem a doutrina espírita ou o ensino de Jesus. Pode ser que ela leia os 4 evangelhos, né, e vê cada um falando de uma forma diferente, né? Tem uns que vai falar bem-aventurados os pobres, mansos, pacíficos, outros pode ser pacificadores. Então tem algumas alterações, né, algumas palavras que são modificadas, são alteradas, mas o contexto da palavra, do estudo, né, o contexto da mensagem é a mesma, né? Que as pessoas vão fazer a tradução e algumas editoras vão mudando uma coisinha ou outra, mas é importante a gente não ligar muito para se há sinônimos que falam a mesma palavra, né? Mas é importante a gente
entender o contexto do conteúdo da mensagem, né? Então, vamos lá, então. É interessante que a questão das palavras de Jesus nas bem-aventuranças deve ser para nós um fio de esperança, um fio de é uma sabedoria que a gente está adquirindo através daquelas palavras que Jesus vem falando nas bem-aventuranças. Por quê? Porque a gente, além de a gente estar se abastecendo de esperança, está também se abastecendo de sabedoria. Jesus é a sabedoria máxima que do meu ponto de vista, né, aqui na Terra, porque não tem ninguém mais sábio, não há nenhum outro mestre que não seja Jesus. Tanto é que ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, o Jesus, ele diz assim, ó, que nós temos que ter calma, ter paciência, aguardar o tempo, não ser ansioso, não querer que as coisas sejam do dia para a noite, aconteça do dia para a noite. Não, calma. A gente tem que tranquilizar o coração, porque se nós estamos com dificuldades, estamos com problemas, estamos enfrentando empecilhos ou uma aprovação, uma expiação, é importante que nós saibamos e compreendamos o seguinte: amanhã é um novo dia, amanhã talvez aquele problema da sua vida vai ser solucionado, vai ser extirpado da sua vida. Então, é importante que nós entendamos que a esperança e a fé são nossas velas, nossas luzes, nossas chamas de esperança, de Jesus, nossa vida, nosso coração. E falando sobre a questão da mensagem da bem-aventurança, é interessante que o 5.3, né, em Mateus, peguei a versão de Mateus, né, que eu gosto muito de Mateus, né, Mateus e João são os que eu mais gosto, né. Então, Mateus fala o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou tem outras traduções que é reinos dos céus, né? O Espiritismo nos esclarece o seguinte, que os pobres de espírito não se refere à condição financeira, não se refere à posição social da pessoa, mas da humildade, como a Lara falou, da simplicidade. Então, é interessante que nós tenhamos como um entendimento que a capacidade das pessoas em poder se desprender dos bens materiais, das conquistas terrenas, no âmbito da terra, é importante, mas a capacidade de nós buscarmos conquistar as virtudes da simplicidade, da humildade, nos torna mais livres, porque a gente começa a aprender que a humildade é uma virtude muito importante que vai nos despertar lá na frente o amor, aquele amor que a gente tem, né, por Jesus, que é um amor incondicional, um amor universal. Então, a questão, né, que Jesus fala de o reino dos céus ou o reino de Deus pode ser equiparada, né, aos planos vibratórios. Então, a questão em si, essa passagem de Jesus, ela nos ensina então, que a gente tem que ter humildade, simplicidade e saber que, de qualquer forma, o reino dos céus será conquistado por nós, mas que nós tenhamos essa conquista de forma mais simples, mais pura possível. Porque se a gente não vai conquistar o reino dos céus, ou seja, planos vibratórios mais elevados, enquanto a gente não extirpar de nós mesmos as nossas imperfeições, aquele lodo que a gente carrega junto conosco, que a Lai gosta de falar como as pedras que a gente carrega na mochila, né? Então temos que extirpar isso aí. Já no 5.4, né, que é o de Mateus, fala o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O bem-aventurados aqui, né, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Bem-aventurados os espíritos podem, então, traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. Mas o repouso aqui, pessoal, não é aquele repouso, agora já atingi o máximo aí da evolução, vou ficar tocando a harpa lá, olhando contando as estrelinhas. Não é assim, não.
O repouso é o repouso da provação, o repouso da imperfeição, das dores, aquelas coisas que nos afligem. Ou seja, o repouso da aflição, aonde a gente vai conquistar, então, a felicidade plena, a felicidade eterna, que é o que nós estamos buscando, né? Que é nosso objetivo principal nessa condição espiritual que nós estamos agora, que a gente se encontra agora. Então, temos, né, os cinco, né, do Mateus também. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Interessante. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 4, fala o seguinte: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por seguinte, a violência, a cólera, ou seja, o ódio, a raiva, né? E até toda a expressão descortês de alguém que usou para com seus semelhantes. Ou seja, então as características que nós temos que buscar é ser brandos, é ser pacíficos, né? Conquistar a passividade, não é passividade, é pacificidade, é bem difícil. São características do espírito, né? Que estão deixando, a gente tem que deixar, buscar conquistar, deixar para trás toda a nossa inferioridade, tudo que nos traz à Terra, tudo que nos prende à Terra. É importante que nós tenhamos e busquemos na existência de Deus, reconhecendo que o Filho de Deus, que é o Jesus, que Jesus trouxe para nós aqui como o nosso guia e modelo, né? Então, assim como nós somos filhos ainda imperfeitos, Jesus está acima de nós, então ele pede para que nós tenhamos, então, a mansuetude e ser pacíficos. Temos que ser pacíficos, porque a passividade, nossa, é difícil essa palavra, hein? A pacificidade são características de espíritos que estão buscando se elevar, buscando se aprimorar, querer ser puro, porque uma das características e conquista do anjo, quando a gente atingir a angelitude, é sermos brandos, pacíficos e afáveis. Ou seja, são algumas das virtudes do amor universal, do amor incondicional. E quando a gente atingir a angelitude, a gente vai conquistar outros patamares mais complexos, também mais, como eu posso falar, mais elevados dessas virtudes também. E conquistando outras virtudes também, né? Então, para finalizar, é importante que a gente busque se espiritualizar, busque viver na prática o Evangelho de Jesus. Porque a gente, nós, os cristãos, principalmente os espíritos, temos que aprender a não só decorar as mensagens de Jesus, não só decorar os livros de Chico Xavier, de Allan Kardec e outros, mas colocar em prática. O que falta para nós é colocar em prática. Quando a gente tiver vontade de colocar em prática, aí sim nós vamos conseguir atingir cada um desses níveis, cada um dessas bem-aventuranças, cada uma das virtudes que são necessárias para o espírito se elevar-se e tornar-se um anjo. Não é mesmo, Lara? É mesmo, né, Jefferson? É verdade. A gente tem que compreender, estudar, né, compreender, apreender, né, os ensinamentos de Jesus para que a gente viva de forma melhor, gente. Isso é urgente, né? E aí, continuando as bem-aventuranças, né, Jefferson, nós vamos ter bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós temos o hábito, o ser humano, de querer tudo a seu tempo e sua hora. Nós nos esquecemos que o tempo é de Deus, a hora é de Deus. E se a gente compreende, um pouquinho que seja, sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, nós vamos entender que o que a gente sofre, às vezes uma injustiça, que às vezes a gente sofre ali, por exemplo, aquele que é preso sem ter feito nada, né, sem ter feito nada de errado, é uma injustiça. Mas o que gerou essa injustiça? Nós temos que pensar nisso. Por quê? Porque a lei de causa e efeito ela é muito clara. Ela fala que quem não consegue se ajustar ao caminho reto, ao bem,
vai sofrer as angústias, vai sofrer as dores, vai ter as frustrações. Então, gente, existe um caminho, que é o amor. Se a gente sai fora dele, a lei de causa e efeito vem falar assim, ó, volta para o lado de cá. Mas enquanto você está voltando, você vai sofrer as consequências de você ter saído desse caminho. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, nós temos que entender ele no contexto reencarnatório, né? Quando a gente compreende que o que a gente está sofrendo hoje, a injustiça, né, aparente que nós estamos sofrendo hoje, é porque nós nos equivocamos nas nossas experiências anteriores, nas nossas vidas anteriores, né? Então, muitas vezes a gente renasce ali numa situação de opressão, de escravidão, né? E por que a gente nasceu nessa condição? Mas o que eu fiz para trás? A gente não pode ser imediatista. A gente não pode achar que a causa dos nossos sofrimentos estão só nesta vida ou só nas vidas anteriores, porque pode estar numa e noutra. Ou pode estar nas duas, viu, gente? Porque como nós somos muito tacanhas, né? O que a gente faz? A gente gosta de errar o mesmo erro, diversas vezes. Né? Não feliz em errar uma vez, a gente vai lá, erra de novo, erra de novo. A mesma coisa. Encarnação após encarnação, a gente vem errando a mesma coisa, gente. Quando é que nós vamos parar com isso? Né? E quando a gente fala isso, né, Jefferson, a gente está falando para a gente também, gente, porque a gente erra muito. Não é porque a gente está aqui falando, nós estamos aqui botando a nossa cara, né? Mas nós não somos santos, ainda não. Nós estamos buscando o nosso melhoramento, mas a gente erra. E toda vez que a gente erra, gente, a vida vem te dar um peteleco, te lança longe. Fala, ó, volta aqui de novo, mas volta direito. Né? Volta pelo caminho certinho. É isso. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, eles realmente serão fartos. Por quê? Porque eles irão se reajustar à lei de amor do Pai. Eles, todos nós, vamos compreender em algum momento que a justiça divina é tão maravilhosa que ela permite que nós mesmos possamos nos reajustar à sua lei, possamos reajustar a nossa caminhada, né? Então, é muito interessante quando a gente compreende isso, porque a gente sabe que o nosso sofrimento de hoje, a injustiça que nós estamos sofrendo hoje, que a gente acha que é injustiça, tem uma causa. E a causa é justa, porque Deus é justo, né? Então, a gente não pode fugir disso. Os nossos sofrimentos, eles decorrem dos desvios que nós cometemos no caminho, né? Então, a gente sofre. O sofrimento é o quê? Uma advertência. É aquele cutucãozinho que a gente recebe nas costas, falando assim, ó, você tem certeza que você vai por aí? Você tem certeza mesmo? Aí a gente é teimoso e vamos. E aí a gente quebra a cara, né? Com uma alegria danada, né? E depois a gente quer chorar? Não. Então vamos compreender que o sofrimento que a gente passa, né? Ele tem uma causa. E nós seremos, quando a gente compreende isso, nós mesmos teremos fome de justiça. Por quê? Porque se a gente quer uma vida feliz, a gente tem que compreender que a gente tem que se reajustar à lei divina. Então a gente pede, Senhor, por favor, me deixe voltar numa nova encarnação sofrendo aquilo que eu fiz o outro sofrer. Isso é a justiça de Deus, né? É você corrigir o seu caminho. E Deus permite isso, né? Então nós seremos fartos da justiça quando a gente realmente compreender isso, né? E isso, gente, acende uma esperança no nosso coração, né? Porque a gente consegue equacionar a lei de causa e efeito, a gente consegue equacionar o nosso sofrimento e a gente consegue perceber que pelo nosso próprio esforço nós conseguimos nos melhorar. E aí a gente vai sim alcançar a situação de estarmos fartos de justiça, né? A outra bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ô, gente,
Vamos lembrar da oração de São Francisco. O que São Francisco fala na oração? O que ele fala para nós? Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então vejam, se eu não tenho misericórdia para com o outro, como é que eu quero ter misericórdia de Deus? Como é que eu posso pedir misericórdia? Olha que bem-aventurança mais perfeita. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não tem jeito de eu ficar ali pedindo a Deus diante dos meus erros. Ah, Senhor, misericórdia, misericórdia, eu errei. Aí vem alguém que errou comigo e fala: olha, me perdoa. Não, perdoa, não. Não perdoa. Como é que eu vou alcançar o perdão? Como é que eu vou alcançar a misericórdia divina? Se eu não sou misericordioso com o outro, se eu não aplico na minha vida misericórdia para com as pessoas, como é que eu posso alcançar a misericórdia divina? Misericórdia, gente, é complemento da brandura. Se eu não for misericordioso, eu não consigo ser brando e nem consigo ser pacífico. Por quê? A misericórdia consiste no esquecimento da ofensa, da dívida. É o perdão. Então, olha, vamos tomar a oração de São Francisco. Se eu quero alguma coisa, eu primeiro preciso ofertá-la. Se eu quero amor, eu preciso amar primeiro, né? Se eu quero perdão, eu preciso perdoar primeiro. Se eu quero misericórdia, se eu peço a Deus a misericórdia, eu preciso oferecer a misericórdia ao outro. Se eu não me compadecer das pessoas, Emmanuel fala isso no livro Consolador. Ele fala: bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação, da luta e da dificuldade receberão apoio e colaboração de que necessitem. É exatamente, gente, não tem frase melhor. Aquilo que eu quero para mim, eu preciso ofertar ao outro. Se eu quero amor, eu preciso ofertar amor. Se eu quero perdão, eu preciso ofertar perdão. Se eu quero misericórdia, eu preciso ofertar misericórdia, né? Todos nós somos carentes da misericórdia. Todos nós. Mas eu preciso, para receber a misericórdia, eu preciso exercê-la com todo mundo que estiver no meu caminho. É o parente chato, e daí? Se você enxerga chatice nele, filho, olha no espelho, porque você também deve ser um chato, viu? Porque a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, assim, eu preciso exercer a misericórdia com os parentes, com o amigo que errou, com a mãe e o pai, com o colega de trabalho, com o inimigo. Preciso. Nós todos somos devedores da lei de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia divina. E quando eu exerço a misericórdia para com o outro, a misericórdia é exercida para comigo. Ela volta em meu benefício e ela atenua os meus débitos, né? E a gente tem que prestar atenção nisso. Depois vem bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Imaginem vocês aí na sua casa, vocês têm uma mesa aí, uma mesa de metal, ou a geladeira, né, de metal, a portinha ali do micro-ondas, quando ela tá limpinha ali, brilhante, né, que você passou ali o limpa-vidro ali, passou aquele produtinho ali para deixar ela brilhante, ela não reflete melhor?
Você não consegue, às vezes, até usar a portinha do micro-ondas ali como espelho? Pois é. Limpo de coração é aquele que não tem mancha moral. Do mesmo modo que a mesinha vai refletir melhor se ela estiver limpinha, eu refletirei mais Deus, mais ainda a luz divina, se eu estiver limpo. Como é que eu me limpo? Eu tenho que fazer o esforço de me purificar, ué. E a gente faz isso através das reencarnações. Esse é o nosso objetivo, a santificação, a purificação. Nossa, Lara, tem que virar santo? Tem, criatura. Sabe por quê? Sabe o que é virar santo? É você se melhorar. Tira essa ideia preconcebida. Quebre esse paradigma de que santo é aquela pessoa ali, não sei o quê. Não! Santificar-se é você se melhorar, é o processo natural que todos nós passamos. Né? Então vamos fazer agora, quando a gente faz as nossas más escolhas, né? Aí, gente, o que a gente faz? Toda vez que eu faço uma escolha ruim, eu tô manchando. Eu tô me manchando quando eu cometo erro, quando eu cometo engano, quando eu firo alguém, quando eu cometo um crime. E aí, sabe o que acontece também? Né? Quais são as nossas companhias espirituais? Porque elas me ajudam a refletir também, gente. Então, quando eu faço escolhas ruins, né, utilizando mal e porcamente o meu livre-arbítrio, eu vou estar angariando companhias espirituais ruins. É a lei da afinidade. Então, eu preciso fazer com que meus sentimentos e meus pensamentos se limpem, se tornem melhores, porque aí minhas atitudes vão ser melhores. Se a minha atitude é melhor, eu vou conseguindo me purificar, né? É exatamente isso. O limpo de coração é aquele que consegue projetar a claridade daquilo que ele sente, daquilo que ele pensa, em toda e qualquer situação. Por quê? Porque o limpo de coração, gente, ele sempre vai encontrar no outro a melhor parte, ao invés de ficar apontando erro. Ele vê em tudo a melhor parte. E encontra a melhor parte em tudo. Então vamos nos limpar os nossos sentimentos, faz uma faxina aí no seu coraçãozinho, na sua mente. Fica livre desses pensamentos aí que não são bons. É isso que a gente tem que fazer, né? Essa bem-aventurança é a bem-aventurança da faxina. Do mesmo jeito que a gente faxina em casa, a gente tem que faxinar nosso coração, nossa mente, nosso espírito. É a limpeza que a gente tem que promover em nós mesmos para que nós possamos refletir da melhor forma possível a luz de Deus. Falei muito de novo, né, Jefferson? Tranquilo, Lara. E acho interessante, né, que a gente está abordando esse tema, né, e vai surgindo novas ideias, novos pensamentos, a gente pode implementar junto, né. Então, isso é o dinamismo, né, que o Evangelho de Jesus nos traz. A gente cria... Eu mesmo penso assim, né, pego uma passagem de Jesus, leio, estudo e medito sobre ela. Aí, eu incluo isso aí comparando, né, uma solução de uma problema que eu tenho, uma solução de uma coisa que eu tenho dificuldade. Soluciono a dificuldade, resolvo o problema, e lá na frente eu leio de novo, mesmo capítulo, mesmo trecho, mas consigo resolver outro problema que é totalmente diferente disso. Isso eu acho interessante no Evangelho de Jesus, né? Bem versátil, né? Então, eu gostaria também de fazer essa próxima passagem, né, bem-aventurança, mais no sentido de agora, né? Uma Lara já abordou a reencarnação, eu ia falar sobre a reencarnação também, uma Lara já falou, eu vou pular essa parte, vou para a parte mais do agora, né? Diz então Mateus 5:6, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus, então, menciona, né, que a gente teria um tempo na nossa
evolução, já evolutivo, onde nós temos fome e sede de justiça. E nós estamos vendo isso no dia a dia de hoje, né, em todo mundo. Então, como estamos num mundo de provas e expiações, onde impera a injustiça, onde impera os espíritos de terceira ordem reencarnando na Terra, dessa forma, nós não podemos, né, esquecer que nós temos uma missão a cumprir. E essa missão é a gente entender compreender, né, que esses irmãos estão atrasados, mas que nós não devemos jamais nos desviar do caminho, nos desviar daquilo que devemos cumprir, que é essa missão. Então, o que nós precisamos fazer para que tenhamos esperança que a justiça vai acontecer, que a justiça de Deus vai agir na nossa vida e no mundo? É muito simples. É você saber esperar, ter paciência, dê tempo ao tempo. Permita-se que o tempo realize aquela exposição da injustiça para que nós aprendamos e saibamos o que é ruim para nós, o que é ruim para o outro, o que é ruim para o mundo inteiro. Então, muitas vezes, Deus nos deixa acontecer certas coisas, certas injustiças em nossas vidas, por quê? Para que nós saibamos o quanto aquilo é muito ruim, o quanto de malefício que aquilo traz na vida do outro, ou que traz na nossa vida. Então, isso tudo é um aprendizado. Tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado para a gente poder meditar e refletir. No capítulo 5, versículo 7 de Mateus, fala o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Entramos então nesse ponto de estudo, onde a reflexão, né, nos chama ao pensamento de perdoar 77 vezes 7. Pois é o perdão que é uma virtude do Espírito que tem misericórdia em sua alma, em sua essência, onde essa misericórdia não existe sem o perdão. Um está ligado ao outro. E não existe o perdão sem haver a misericórdia. Então, nos ensina Allan Kardec e os Espíritos, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: olha que interessante. A misericórdia é o comprimento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha só o que o Kardec fala agora. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, sem grandeza. Eu, a Lara, nós sentimos ódio, nós sentimos rancor. Eu falo por mim, sim, a gente tem raiva, a gente tem ódio. Isso faz parte da nossa evolução. Então, nós não temos por que se acharmos elevados, se acharmos grandeza, sétima potência, ou a sétima grandeza do mundo, né? Então, o esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansitude e toda caridade. Aí tem Mateus 5, 25, 26, que vai complementar essa passagem, que diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis até enquanto não houverdes pago o último ceitil. Olha que interessante, né? Temos, então, o Mateus 5, 8, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Lembrando que eu fiz uma observação anteriormente, que cada evangelho, né, cada tradução, cada editor, desculpa, ela impõe, às vezes, um sinônimo diferente. A Lara falou, bem-aventurados os limpos de coração, aqui, nessa tradução que eu tenho, essa editora que eu tenho, é puro de coração. Então, é a mesma coisa, pessoal. Diz o seguinte, Evangelho capítulo 8, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3.
A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e do orgulho. Lembrando que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas que nos faz cair em tentação, que nos faz vibrar e viver a imperfeição aqui na Terra. Segue então Kardec. Por isso é que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Por fim, para encerrar esse comentário, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3 também. Adiante. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da da inferioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Isso aí, Laura. Pode dar quantidade, próximo item da bem-aventurança. Agora é um polêmico, né? Porque, na verdade, a gente vê algumas traduções em que traz bem-aventurados os pacíficos, né? Mas a tradução correta, conforme várias pessoas estudiosas, né, das linguagens antigas, ali do grego copta, do hebraico, o que acontece? Até o professor Severino Celestino, né, ele já escreveu um livro exatamente sobre esses erros de tradução da Bíblia e que fazem diferença, né? Então, não é pacífico, é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Por quê? Porque tem uma diferença entre pacífico e pacificador, não são a mesma coisa. Pacífico é aquele que preza pela paz, né? É aquele que é ali é afeito à paz, né? Agora, pacificador é diferente. Pacificador é aquele que, além de ser pacífico, ele trabalha, ele age em favor da paz, ele faz o que é necessário para que a paz se estabeleça, né? O pacífico, muitas vezes ele pode ser tomado como passivo, como falta de atitude, né? Ah, paz e amor, né? A gente não é assim. O pacificador, ele é ativo, ele é atuante, ele trabalha sempre. Vejam só, Jesus, ele tanto era pacífico quanto pacificador, né? Quando ele aceita ali a cruz do Calvário, todo aquele sofrimento físico, né, e moral também, ele é pacífico. Mas quando ele é ativo, perdoando aquelas pessoas que fizeram, que se tornaram ali algozes dele, né, que foram os agentes da crucificação, ele é pacificador, né? Então, assim, a gente tem que entender que a pessoa que trabalha, aqueles de nós, qualquer criatura que trabalha pela redução da dificuldade, tanto dela quanto do outro, que trabalha dirimindo ali os conflitos, as discórdias, ele está produzindo o quê? Entendimento, compreensão entre os homens, está produzindo a paz, né? O pacificador é aquele que toma consciência que ele é filho de Deus e que ele precisa agir com a dignidade de ser filho de Deus, né? E não é aquele que está naquela posição, ah, tô tranquilão aqui, o mundo pode cair, que eu tô aqui na paz. Não é isso. O pacificador, ele reflete o pensamento divino no campo em que ele está se posicionando firmemente. E ele está ali agindo, sim, como verdadeiro filho de Deus, porque ele está honrando a misericórdia divina, a bondade divina, a justiça divina. O trabalho de pacificação, ele tem que ter não só firmeza, como também muito sentimento de fraternidade, de caridade, de amor pelo outro.
né? Não pode ser o pacificador, não pode estar aí tomado de paixões ideológicas, não, de sentimentalismo barato. Ele tem que ter uma mentalidade muito além disso, mais esclarecida, mais equilibrada. E o pacificador, ele tem que se pacificar. Ele tem que se pacificar também, né? Como que a gente se pacifica? Melhorando a nossa conduta, deixando de ser impaciente, deixando de ser intolerante, né? Sendo uma pessoa mais equilibrada, não guardando mágoas, né? Porque, gente, aquela pessoa que é cheia de mágoa, que é cheia de, ai, não, você me magoou. Ah, você falou isso, eu fiquei tão ofendido. Cresce, criatura. Cresce. Às vezes a gente é sacudido assim no dia a dia mesmo. E a gente faz o sacrifício em favor do outro. A gente perdoa, a gente tem misericórdia, a gente não atiça gasolina na fogueira para tudo pegar fogo, não. A gente não pode fazer isso, não. A gente não pode se rebelar, não pode ser rebelde, não é revolução, não. Né? Temos que ser filhos dignos do Criador, obedientes, submissos à sua lei. Então, nós temos que ser, sim, muito mais do que pacíficos. Nós temos que ser pacificadores. Ou seja, atuar de forma firme, resoluta em favor da paz. Não adianta, meu querido, você ficar só paz e amor, né? Fazer esse blusinho de paz. Não adianta, não, tá? Não adianta ser só isso, não. Principalmente se você não consegue se pacificar, se você não consegue ser o ponto de paz e equilíbrio da sua própria existência, do seu entorno, né? Então, sejamos pacificadores, como Jesus, firmes, mais fraternos, perdoando, exercendo a misericórdia, com equilíbrio, com justiça, né? As outras, eu vou falar das outras duas bem-aventuranças, porque elas são muito ligadas, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a outra? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. São duas situações de perseguição. Primeiro, por conta da justiça. Depois, por conta de você seguir o Cristo. Por conta do nome dele. É o que a gente está vendo aí, né? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, né? Aquele que é perseguido por causa da justiça. A gente tem que pensar assim, a gente segue as leis? A gente segue as leis da terra e a gente segue o código de justiça que Jesus trouxe? A gente ama o outro? A gente é fraterno? A gente perdoa? A gente é misericordioso? Ah, pois é, né? Pois é. Porque a gente precisa ser exemplo de tudo que a gente exige do outro. Eu preciso mostrar que eu vivencio o evangelho. É isso que nós temos que fazer. O cristão, aquele que se diz seguidor do Cristo, precisa vivenciar e exemplificar o evangelho. Né? Porque nós sofremos perseguição ou incompreensão, né? Mas se a gente sofre essa perseguição porque a gente é solidário, porque a gente preza a ordem, o progresso, a paz, os bons valores, a família, aí nós sim iremos para o reino dos céus. Se a gente for perseguido por essas coisas, ok. Agora, se eu sou perseguido porque eu sou um cretino, minto, faço mal, tá certo aí. Se eu sou a peste em forma de gente, eu não quero ser perseguido? Agora, eu também não vou para o reino do céu, não.
Agora, se eu sou uma pessoa comprometida no meu melhoramento moral, em angariar virtudes, em amor, a fraternidade, a caridade, ao conhecimento, à família, aí sim. Se eu for perseguido por isso, ok, beleza, porque eu estou no caminho certo, mesmo que eu seja perseguido, né? Agora, a outra situação é que Jesus fala: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Quanto de perseguição os cristãos nós estamos vendo aí no mundo, gente? Tem lugar no mundo, a gente sabe, né? Essa barbárie que aconteceu lá no Afeganistão, quando os Estados Unidos, né, largou o Afeganistão lá, Deus dará. Quantas pessoas não foram fuziladas? Mulher, criança, porque tinham a Bíblia em casa. Na Coreia do Norte, se você for pego com uma Bíblia, filho, é prisão não só para você, como para a sua família. Até criança vai presa. Olha a barbárie disso. Em muitos lugares no mundo, na China, alguns países da África ali, se você falar que você é cristão, você está lascado. Mas aí, Jefferson, tem uma pergunta muito séria que a gente deve se fazer. Eu vou negar o Cristo? Como Pedro fez por 3 vezes? Eu vou negar Jesus? Ou eu serei perseguido por conta do seu nome? É uma escolha que cada um de nós vai fazer. Cada um de nós. Vai chegar a hora do nosso testemunho, porque nós estamos vivendo os tempos de dar o nosso testemunho. O que eu vou escolher? Se alguém chegar para mim e falar assim: você é cristão? Não, não sou não. Quem é Jesus? Nem conheço. Ou você vai falar: sou cristão. Então você vai morrer. Morro. Nós vamos ter essa firmeza? Vamos ter essa firmeza? Eu não lembro em qual país foi há pouco tempo. Não sei se foi na China ou na Coreia, ou se foi num outro país, eu não me lembro agora. Mas a história é o seguinte: tinha um cristão lá, um pastor, a maioria ali, eu não lembro agora a religião que era, mas ele foi preso por evangelizar, né, as pessoas. E ele era um pai de família, tinha esposa, 2 filhos, ficou ali 5 anos preso. Aí eles trouxeram a família dele, colocaram ele ali num buraco, trouxeram a família dele, botaram a família dele junto com ele no buraco e falou assim: olha, tem um jeito de vocês saírem dessa situação. Renuncie a Jesus. E ele falou: não renuncie. Falou: seus filhos vão morrer. E isso é verdade, tá, gente? É só procurar na internet aí que vocês vão achar essa história. Fala: nós vamos morrer todos então, porque nós não vamos renunciar a Jesus. Nós vamos ter essa coragem? Mesmo que não seja na ponta de um fuzil, que seja nos recolhendo à prisão pela nossa fé, por seguirmos o Cristo, a gente vai ter que pensar nisso, gente. Qual será a nossa atitude? Qual será a nossa atitude? Nós temos que pensar muito nisso, viu, Jefferson? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Nós que nos dizemos cristãos, nós renegaremos o Cristo, o Mestre Nazareno? Ou nós colocaremos a nossa posição com firmeza e aceitaremos a perseguição, que já está acontecendo em várias partes do mundo, no mundo todo, até mesmo no Brasil, né? É isso aí, né, Jefferson? É verdade, olha. É muito interessante as palavras que você colocou.
e como a gente passou um pouquinho do tempo, até peço para o pessoal desculpas, porque esse tema realmente ele Esse é tema é extenso, extenso. e então, às vezes faz parte, né? Quem está querendo trabalhar, querendo vivenciar o Evangelho de Jesus, não tem que cuidar muito o tempo, né? Tem que viver o tempo, viver com sabedoria e com ensinamentos. Então, eu acho muito interessante o que você falou, porque será que a gente quer renegar, eu até diria assim, né? Negar ou renegar Jesus mais uma vez? Porque quem diz que a gente não viveu lá na época de Jesus, a gente não torceu para que soltasse Barrabás? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? E se a gente está aqui ainda, se a gente se sente inferior, uma condição inferior, espírito ainda com muitas imperfeições, muitos problemas, é porque a gente ainda não está vivendo Jesus. Se a gente não está vivendo Jesus, de certa forma, está ainda lutando para que a gente entre Jesus e as coisas materiais. Então, é uma coisa que tem que se pensar. Mateus, capítulo 5, versículo 9, fala o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, eu só queria complementar o que a Laura falou. É o seguinte: reconhece-se um verdadeiro pacificador naquela pessoa que apresenta uma obra com bons frutos, que tem ali as suas atitudes, suas ações, seus pensamentos, sua conduta, os seus hábitos, o seu dia a dia é voltado para as boas coisas, voltado para as coisas que ele vivencia, ele prega e vivencia. É diferente daquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Assim como é aquela pessoa que faz e segue aquilo. Então, o que nós precisamos usar é aprender a usar o bom senso também, porque o amor que Jesus nos dispensa para nós, é um amor que vai nos fazer crer que a paz não está no outro, mas está em mim. Eu começo o movimento da paz. É o que eu venho falando sempre, né? Muitos de nós esperam que o outro resolva os problemas do mundo, para que só então eu possa me modelar, só então eu possa me transformar até certo ponto, né? Modelando ao novo mundo, aquele mundo de paz. Então, temos que sair dessa bolha, né? A gente precisa viver a paz em nós mesmos. Temos que buscar ser a paz, para que possamos, assim, então, ajudar o mundo. Então, é o que eu sempre falo, né? Capítulo 5, Mateus 5, versículo 10, fala o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus nos diz, nessa passagem, né, que um dia nós seremos perseguidos e entregues ao carrasco, para que possamos dar testemunho da nossa fé, a confiança no Criador. Então, quando nós queremos justiça, onde o mundo hoje ele é injusto, logo nós, espíritos, né, que estamos ainda evoluindo, convivendo com espíritos muito atrasados, muito primitivos, eles fazem com que a gente se escandalize aonde eles já são escandalizados. Simplifico essa frase. Muitas vezes, o mal causa escândalo para que os bons se escandalizem, saiam do seu equilíbrio, saiam do seu caminho e se escandalizem também. Eu vejo, né? Infelizmente, eu vejo muito nas redes sociais irmãos espíritas, irmãos cristãos que são pessoas boas, têm uma boa conduta, mas se desequilibram com certas notícias, com certas coisas que não precisava, que o Espiritismo já nos ensina que nós temos que ter fé, confiança, paciência, ver no outro, amar o próximo como, assim, como a nós mesmos, ver no outro uma criatura, um ser humano que ainda está em evolução, que ainda está errando. Se ele erra, você também erra, a gente também erra. Então, é necessário que a gente tenha esse pensamento. E no capítulo 5, versículo 11, Mateus, fala o seguinte:
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Aqui, o que a Lara falou, eu não me atrevo a falar mais nada, porque o que a Lara falou está correto. Mas eu queria acrescentar que nós temos que dar nosso testemunho de fé, dar testemunho, nossa confiança em Deus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos buscar. Então, Lara, se você puder fazer as considerações finais. O meu obsessor particular. Faço sim, Jefferson. Gente, assim, o Sermão da Montanha como um todo, e particularmente as bem-aventuranças, né? Elas são ali um roteiro seguro de orientação espiritual, orientação moral, né, para todos nós. E nós temos que entender que esses ensinamentos que Jesus trouxe, eles não estão circunscritos ali no tempo e no espaço daquela época, não. Eles são atemporais. Em todo momento da nossa vida, ele serve para tudo. E esses ensinamentos do Cristo, eles nos incentivam a buscar um outro caminho, a buscar o caminho do amor, do perdão, da fraternidade, da justiça, no nosso dia a dia. Não é só no momento que eu vou na casa espírita, na igreja, onde quer que eu me ligue, né? Onde qualquer que seja a religião. Não, é no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. E o Jefferson, lá atrás, ele falou uma coisa interessante, Jefferson. Você falou assim, isso parece, né, que quanto mais a gente vai estudando ali, a gente vai percebendo que algumas coisas estão ligadas, e sim estão, né? As virtudes, elas estão sempre interligadas, interconectadas. E é isso que Jesus mostra no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, né? A gente tem ali a humildade, a misericórdia, o amor. E cada virtude, gente, que a gente vai conseguindo angariar na nossa caminhada, elas vão se acumulando à medida que a gente vai progredindo. E elas vão ali formando um caminho seguro para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria evolução. As bem-aventuranças, elas dizem para nós da importância da compreensão da vida no futuro. Fala assim: olha, haja assim hoje, que o seu futuro vai ser melhor. Haja com misericórdia, que você vai ter misericórdia. Haja com justiça, que você vai recolher a justiça. Seja pacificador, seja manso. O que eu sou hoje, o que eu procuro fazer hoje, vai refletir no meu futuro. Então, a visão espírita das bem-aventuranças, ela é tão maravilhosa, porque assim, porque ela vai enriquecendo o nosso entendimento, a nossa compreensão, e vai realmente fazendo a ligação das virtudes com a vida que nós queremos no futuro. E assim a gente compreende mais e mais os ensinamentos de Jesus. Eu quero terminar, Jefferson. Olha, a oração de São Francisco que eu citei, gente, é um belíssimo modo da gente viver bem, da gente viver ali sob os auspícios dos ensinamentos de Jesus, das bem-aventuranças. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não tenhamos medo da morte do corpo material. Não tenhamos medo de sermos perseguidos em nome do Cristo. Não tenhamos medo de fazermos aquilo que é certo, porque por conta de julgamento das pessoas. Vamos vivenciar o Evangelho a todo instante. Procuremos isso com disciplina, com fervor em nosso coração. E assim a gente vai alcançar o reino dos céus. Esse estado vibratório de alegria, de felicidade, de amor, de justiça. E alcançando esse estado, nós seremos então ferramentas muito melhores na obra do Pai. Nós seremos capazes de levar com muito mais capacidade o que São Francisco descreve na oração dele. É isso aí. Muito bem, Lara, muito bom. A oração de Francisco de Assis, ele é uma oração que eu aprecio muito. E se a gente seguir a risca ali, tudo que está falando ali, com certeza a gente vai dar um salto evolutivo muito grande, né? Eu gostaria de finalizar nossa programa de hoje, fazendo as considerações finais, lendo um pequeno trechinho do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, e de autoria do Espírito Emmanuel, capítulo 104. Tá? Diz o seguinte: vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se, auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constituímos-nos a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul, na nossa individualidade, movimentam milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos o entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-os. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas também aceitando por sua família, a humanidade inteira. Essa mensagem eu queria deixar para vocês, para que nós possamos meditar nela, possamos entender e meditar nas bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças, se a gente seguir à risca, a gente nunca vai perder fé, a gente nunca vai ter com fé pequena, mas aquela fé, aquela esperança que vai mover montanhas, que vai ser capaz de ser paciente, cooperar e trabalhar para que as questões que que nos afligem, que nos permeiam a mente, que nos perturbam a mente, todas essas questões da vida humana, da vida social, da vida do dia a dia, tendo fé e confiança e esperança, é o que vai nos mover, vai dar força, vai alimentar nosso espírito para poder continuar sem abaixar a guarda, sem desequilibrar e sem ser passivo o suficiente para que as pessoas nos manipulem, que nos escandalizem. Então é preciso que nós aprendamos a colocar a letra, a vivificar a letra, viver a letra no dia a dia, nosso pensamento, nossa conduta, nossas ações, nossas reações, em todas as atitudes que a gente tomar, em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for receber dos outros. Então era isso. Então, cara, a gente fez o programa de hoje, fizemos as considerações finais. Gostaria que você fizesse um convite para o pessoal a assistir o seu programa Espiritismo e Vida. Também, se você quiser acrescentar alguma coisa a mais, fica tranquilo aí.
Jefferson, só agradecer, né? A gente e agradecer a paciência das pessoas também, né? Porque a gente ultrapassou um pouco o tempo aí, mas é porque realmente, né, a gente se empolga, a gente se anima a falar ali das bem-aventuranças, porque, gente, é como eu sempre falo, né? Os primeiros ouvidos a ouvir são sempre os nossos, né? Então, e às vezes as pessoas, eu já recebi esse comentário, falando assim: "Ah, Lara, às vezes você é firme, enfática demais", né? Sou. Sabe por quê? Porque firmeza é para comigo mesmo, né? Eu tenho que ser firme comigo para que eu não saia do caminho, né? E quando eu sair, que eu retorne rapidamente. Então, né, é assim mesmo. Mas a gente vai sempre, né, com bom humor e porque alegria, porque, gente, sem alegria, né, cabisbaixo ali, carrancuda, a gente não vai a lugar nenhum, né. E falando também, gente, do programa, né, toda quarta-feira às 19 horas, Espiritismo e Vida, é um programa que a gente busca, né, trazer alguns temas ali do nosso cotidiano, à luz da doutrina espírita, né, para que a gente use os conhecimentos, a filosofia dos espíritos, os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, né? Então, assim, confere lá aqui no canal aqui do Grupo de Estudo Paulo de Tarso, também no canal Espiritismo na prática. Tem vários estudos bacanas, o Jefferson mesmo faz estudos muito bacanas, né, sobre mediunidade e sobre outros temas. Então, vá lá, se inscreva nos dois canais, né, vale muito a pena. A gente tem que contribuir, ajudar na divulgação aí da doutrina espírita, porque ela traz muito entendimento, e porque ela traz entendimento, ela nos consola, né? Então, vá lá também, visite, né, os nossos blogs. O Jefferson tem blog, eu tenho blog, o Jefferson vai deixar na descrição aí. Quem quiser, vai lá. No Instagram também, a gente tem lá os nossos perfis, e vale a pena, gente, vale a pena, porque a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue para divulgar aí a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus, porque é isso que vai levar a gente para frente, né? É, Jesus, ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim." Então, é a ele que nós temos que seguir, né? Então, nós temos que difundir os seus ensinamentos, aí espalhando aos quatro ventos, mesmo que a gente sofra perseguição, mesmo que a gente seja incompreendido, mesmo que a gente seja injustiçado. Nós temos que continuar firme. É isso mesmo, Lara. Eu queria fazer para vocês, então, dois convites também, né? Primeiro, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, que é muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, saber, ter talvez nas palavras que a gente falou aqui, mais esperança, mais confiança em Deus. O que está faltando muito é as pessoas hoje confiar em Deus, ter esperança, porque o mundo pode parecer que está acabando, sentido figurado, óbvio, né? Mas não está. Nós temos que buscar alimentar em nós a esperança, porque só a esperança é capaz de fazer em nós mesmos ver aquilo que está além, porque o que nos mostra hoje em dia é o caos, mas na verdade o mundo não está em caos, não está com caos, o mundo está se regenerando. Para a regeneração, para a limpeza, é necessário que a gente faça uma faxina, e a faxina sempre tem que arredar ali móveis, levantar a cama, né? Lavar roupa. Então, assim a faxina é um trabalho árduo, um trabalho que exige de nós ali bastante esforço. Então, vamos se esforçar, porque é importante que nós tenhamos isso como uma prática diária, né? Então, eu sempre penso, né? A gente tem que, nós espíritos, nós cristãos, temos que buscar levar para as pessoas fé, esperança e confiança em Deus. E o segundo convite, eu estou fazendo uma pesquisa, né, muito interessante, fazendo um estudo sobre mediunidade. Esse estudo sobre mediunidade, estou colocando aí um questionário, vou deixar aqui na descrição também o link para você poder acessar esse questionário. Se você for médium, você trabalha em uma casa espírita, ou se você não trabalha também, mas gostaria de ouvir sua opinião. O que você sente na hora que você está ali exercendo a mediunidade? Como você se prepara para fazer o trabalho mediúnico? Tem algum preparo? O que você sente após a mediunidade? Então, são questões que eu quero entender para poder fazer um estudo, aonde vou trazer para vocês mais para frente. Já estou nesse estudo há mais de 2 anos e meio, desenvolvendo esse estudo,
E agora falta a parte prática. Como eu não consigo, não sou médium vidente, não sou psicografia, não sou médium de nada, praticamente, então não tenho essas vivências. Então eu quero saber de vocês quais são as suas vivências na mediunidade. E eu gostaria de saber, a gente poder fazer um estudo e botar depois aí, criar um material muito bacana para disponibilizar vocês de forma gratuita. Tudo que eu faço é gratuito, nada é cobrado, nada não tem acesso a nada, não precisa acessar nada. É só você acessar, baixar e assistir. Ou assistir, né? Então, deixa aqui na descrição esse link, faça a pesquisa se você puder, por favor. Vai me ajudar bastante. Conhecer a sua opinião, conhecer a sua vivência diante da atividade, do exercício da mediunidade. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, Lara, por mais essa oportunidade de aprendizado, mais oportunidade de confiança no nosso canal, nosso trabalho, nosso projeto. E eu desejo para você, Lara, e para todo mundo, um ótimo final de semana, finzinho de final de semana, e um ótimo início de semana. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo, gente. Até a próxima, pessoal. Tenho fé, confiança em Deus, que tudo dá certo. Calma, paciência, vai ser resolvido. Calma. Até mais.